Quando Miguel, o capitão do grupo de artes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, foi apanhado a beijar João, o estudante com as piores notas da turma, nos bastidores do auditório vazio durante o ensaio noturno, toda a sua vida organizada desabou num instante. O que ninguém esperava era que aquele beijo roubado, gravado por uma câmara de segurança esquecida, marcasse o início de uma tempestade que transformaria não só os dois rapazes, mas também as suas famílias, os amigos e toda a dinâmica da faculdade no Chiado. Miguel, aos 22 anos, sempre fora o exemplo perfeito, alto, carismático, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso que conquistava os palcos e as audiências. Como capitão da equipa de artes, organizava festivais, dirigia peças de teatro e inspirava os colegas com a sua paixão pela cultura portuguesa. No entanto, por trás daquela fachada confiante, escondia um segredo que o consumia desde a adolescência em Coimbra, o medo de admitir que o seu coração batia mais forte por homens. João, por outro lado, era o oposto. Aos 21 anos, vindo de uma família humilde em Almada, lutava diariamente com as notas baixas, faltas e a pressão para abandonar as artes e arranjar um emprego estável. Com olhos verdes penetrantes e uma postura rebelde, ele entrara na eletiva de teatro apenas para ganhar créditos extras, mas descobrira ali um talento natural para a improvisação que ninguém suspeitava. Naquela noite chuvosa de outubro, depois de um ensaio exaustivo para o festival anual, os dois ficaram sozinhos a arrumar o cenário. Uma conversa casual sobre as dificuldades de João transformou-se em confidências profundas. Miguel confessou o seu cansaço de fingir, e João, pela primeira vez, falou da solidão que sentia por nunca se encaixar. O beijo surgiu naturalmente, hesitante, como uma faísca num palco escuro. Mas a câmara capturou tudo. No dia seguinte, o vídeo viralizou nos grupos internos da universidade. Miguel sentiu o pânico subir-lhe à garganta ao ver o telemóvel explodir com notificações. Isto não pode estar a acontecer, murmurou ele para si mesmo enquanto caminhava pelo pátio central do Chiado, onde os estudantes bebiam café e discutiam política. João, sentado num banco perto da Biblioteca Nacional, recebeu a mensagem de um colega anónimo: "Viste o vídeo do capitão? Tu estás lá também." O seu coração acelerou. Ele não era assumido, nunca pensara em rótulos, mas agora o mundo inteiro parecia apontar para eles. A primeira consequência veio rápida. O diretor da faculdade convocou Miguel para uma reunião privada. "Não podemos ignorar isto, Miguel. A imagem da equipa de artes está em jogo", disse o homem, com voz grave. Miguel defendeu-se com calma, mas por dentro sentia o chão a fugir. João, entretanto, enfrentou o primeiro confronto com um amigo de turma que o acusou de usar o capitão para subir na vida. "Tu és o aluno problemático, João. Isso vai destruir-te", avisou o rapaz. A pressão social começou a pesar como uma nuvem sobre Lisboa. Miguel e João marcaram o primeiro encontro secreto no Jardim da Estrela, longe dos olhares. Sentados num banco escondido entre as árvores, trocaram olhares nervosos. "Eu não queria que isto acontecesse assim", confessou Miguel, segurando a mão de João com cuidado. "Mas não consigo parar de pensar em ti." João, com a voz trêmula, respondeu: "Eu também tenho medo, Miguel. A minha família espera que eu seja o filho que salva a casa com um diploma bom. Se souberem." Eles falaram durante horas sobre os seus sonhos. Miguel queria dirigir teatro profissional, João sonhava em escrever guiões apesar das notas baixas. Aquele encontro fortaleceu o laço, mas também plantou a semente do conflito interno. Miguel começou a questionar a sua liderança. Será que os colegas o respeitariam agora? João, por sua vez, sentiu a culpa crescer ao ver as mensagens da mãe a perguntar pelas notas. A universidade transformou-se num campo minado. Rumores espalharam-se pelos corredores da Faculdade de Belas Artes, alguns apoiavam, outros cochichavam. Uma colega próxima de Miguel, Ana, aproximou-se dele na cantina. "Eu vi o vídeo. Se precisares de falar, estou aqui", disse ela com sinceridade, mas Miguel sentiu o peso do julgamento implícito. Ele decidiu manter o segredo vivo, pelo menos por enquanto. Os dois continuaram a encontrar-se em cafés discretos no Bairro Alto, onde o fado ecoava à noite e ninguém os reconhecia. Ali, partilhavam risos nervosos e planos futuros. Miguel ajudava João com os trabalhos académicos, explicando conceitos de literatura portuguesa que ele próprio adorava. João, em troca, inspirava Miguel com ideias criativas para as peças. Mas o medo pairava.
Uma noite, depois de um ensaio cancelado, Miguel recebeu uma chamada da mãe em Coimbra. Filho, ouvi coisas estranhas na faculdade. Diz-me que não é verdade. Ele mentiu, o coração apertado. João, em Almada, enfrentou o pai que reclamava das notas baixas, para de perder tempo com teatro, rapaz. Isso não paga contas. A tensão emocional crescia. Miguel sentia-se dividido entre o dever de capitão e o desejo de proteger João. João, por sua vez, questionava se o amor valia o risco de perder a família. O primeiro mal-entendido surgiu quando Ana viu Miguel e João a saírem juntos de um café e interpretou mal a situação. Estás a usar o João para esconderes algo maior? Perguntou ela a Miguel num tom magoado. Ele negou, mas a semente da dúvida foi plantada. A relação secreta, ainda frágil, começava a enfrentar as primeiras rachas. Lisboa, com as suas ruas iluminadas e o rio Tejo ao fundo, testemunhava em silêncio o início de uma jornada que nenhum dos dois imaginara. Os dias seguintes transformaram a rotina da faculdade num labirinto de olhares e sussurros. Miguel chegava cedo ao auditório para ensaiar a peça principal do festival, mas agora cada gesto seu era observado. Os colegas da equipa de artes dividiam-se, alguns, como o seu assistente Pedro, fingiam normalidade e continuavam a elogiar as suas direções criativas, mas outros evitavam nos corredores. João, matriculado na eletiva de artes cênicas, sentia o peso duplo, as notas baixas que o ameaçavam com reprovação e o segredo que o tornava alvo de piadas veladas. Uma manhã chuvosa, enquanto caminhavam juntos pelo terreiro do paço disfarçados de amigos a discutir um guião, João confessou: ontem o meu pai viu uma mensagem tua no telemóvel. Perguntou quem eras. Eu disse que eras só o capitão a ajudar-me. Miguel apertou-lhe o ombro com discrição. Vamos ter cuidado. Eu também menti à minha mãe ontem à noite. Disse que o vídeo era montagem. A mentira unia-os, mas também os desgastava. No fim de semana, escaparam para Sintra num comboio discreto. Sentados num café antigo com vista para o Palácio Nacional, conversaram sobre as suas infâncias. Miguel contou como crescera numa família conservadora, onde o pai engenheiro esperava um filho normal, que seguisse os passos dele. João revelou a luta diária em Almada, a mãe trabalhadora em limpeza e o pai desempregado que via nas artes apenas desperdício. Tu dás-me força para continuar, disse João, olhando para o horizonte verde. Miguel sorriu, mas por dentro sentia o conflito crescer. Como capitão, tinha de organizar o festival, escolher atores e gerir orçamentos, mas a sua mente voltava sempre para João. A primeira crise interna de Miguel surgiu durante o ensaio. Enquanto dirigia uma cena de amor na peça, imaginou João no palco e tropeçou nas palavras. Pedro notou: estás distraído, chefe. É por causa do vídeo. Miguel negou, mas a dúvida instalou-se. João, por sua vez, falhou 2 testes académicos consecutivos. O orientador chamou: se não melhorares, perdes a bolsa. O teatro não é prioridade. Ele saiu da sala com lágrimas nos olhos e ligou a Miguel em pânico. Encontraram-se à noite no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa iluminada aos pés. Eu não aguento mais fingir, murmurou João. Quero contar à minha família, mas tenho medo de os perder. Miguel abraçou-o com ternura. Eu sinto o mesmo. A minha irmã mais nova suspeita e pergunta-me coisas estranhas. O momento foi interrompido por uma mensagem de Ana: Miguel, precisamos de falar. Há rumores piores agora. O mal-entendido cresceu. Ana, que sempre fora amiga próxima, confrontou Miguel no dia seguinte na biblioteca da faculdade. Eu vivo em Sintra. Não é só amizade, pois não. Se estás a esconder isto por medo, eu apoio-te, mas não me mintas. Miguel sentiu-se traído pela própria hesitação. É complicado, Ana. Não é só sobre mim. João, ao saber da conversa, sentiu ciúme pela primeira vez. Ela gosta de ti, não é? Eu sou só o problema com notas baixas. O primeiro desentendimento sério aconteceu num banco do Jardim Botânico. Palavras duras voaram. Miguel acusou João de insegurança. João rebateu que Miguel priorizava a imagem de capitão. Separaram-se magoados. A noite foi longa para ambos. Miguel caminhou sozinho pelo bairro alto, ouvindo fado que falava de saudades e perda. João ficou em casa,
a olhar para o teto e a questionar se o amor valia o caos. Mas no dia seguinte, Miguel enviou uma mensagem simples: desculpa. Tu és o que me faz querer ser melhor. João respondeu com um emoji de coração. O laço fortalecia-se apesar da dor. Enquanto isso, o vídeo continuava a circular em grupos privados. Um colega invejoso, chamado Rui, decidiu usar a informação para ganhar vantagem. Espalhou que Miguel favorecia João nas seleções da peça. A pressão social aumentava. Miguel perdeu o sono, pensando nas consequências para a equipa. João começou a estudar mais, motivado pelo apoio secreto de Miguel, que lhe enviava resumos por mensagem. A relação evoluía para algo mais profundo, não só atração, mas verdadeira parceria. Eles partilhavam sonhos de um futuro onde pudessem ser livres, talvez em Lisboa ou no Porto. Mas o conflito com as famílias pairava como uma sombra. A mãe de Miguel ligou novamente: filho, a tia viu algo nas redes. Explica-me. Ele adiou a conversa. O pai de João pressionava: deixa o teatro ou vais trabalhar comigo no armazém. A tensão emocional chegava ao limite, preparando o terreno para o grande confronto que mudaria tudo. Lisboa testemunhava em silêncio as lutas internas daqueles dois jovens que, apesar de tudo, encontravam força um no outro. A tempestade explodiu numa terça-feira cinzenta quando Rui, o colega invejoso, enviou o vídeo completo para o grupo oficial da equipa de artes. Em minutos, toda a faculdade comentava. Miguel foi chamado novamente pelo diretor. Isto já não é privado, Miguel. A reputação da universidade está em causa. Ele saiu da sala com as mãos a tremer, sentindo o peso da responsabilidade como capitão. João recebeu mensagens anónimas cruéis no telemóvel: vai estudar em vez de beijar o chefe. A humilhação pública feriu profundamente. Encontraram-se à pressa num parque escondido perto do castelo de São Jorge. Eu desisto da eletiva, disse João com voz quebrada. Não quero destruir a tua posição. Miguel segurou-lhe o rosto: não. Nós vamos enfrentar isto juntos. Tu não és o problema. Mas as palavras soavam vazias perante a realidade. Ana, a amiga leal, organizou uma reunião privada com o grupo principal da equipa. Eu apoio Miguel. O amor não tem género, declarou ela corajosamente. Alguns concordaram, outros ficaram em silêncio. Pedro, o assistente, confessou: eu suspeitava, mas nunca imaginei o escândalo. O apoio parcial aliviou Miguel, mas o conflito interno aprofundou-se. Ele questionava a sua identidade: será que sou mesmo capaz de liderar se não consigo ser honesto? João, em casa, enfrentou o pior. O pai descobriu o vídeo através de um vizinho e explodiu: tu és o quê? O maricas que vai arruinar a família. A mãe chorou em silêncio. João saiu de casa naquela noite e dormiu num sofá de um amigo distante. Miguel, ao saber, correu para o ajudar. Passaram a noite num hotel barato em Alfama, falando até de madrugada. A minha família sempre quis um filho perfeito, confessou Miguel. Agora sou o escândalo. João respondeu: eu nunca tive nada para perder além de ti. O momento de vulnerabilidade uniu-os mais. No dia seguinte, Miguel tomou uma decisão arriscada: adiou o festival e reuniu toda a equipa para uma conversa aberta. Sim, é verdade. Eu e o João estamos juntos. Não é fraqueza, é coragem. Alguns aplaudiram, outros saíram. Rui sorriu ironicamente, sentindo que vencera. A notícia chegou à família de Miguel em Coimbra. O pai chegou de surpresa a Lisboa: vamos falar como homens. O confronto aconteceu num restaurante discreto no Rossio. Isto é uma fase, filho. Pensa na tua carreira. Miguel defendeu-se com lágrimas: não é fase, pai. É quem eu sou. O pai saiu magoado, deixando Miguel destroçado. João, por sua vez, recebeu um ultimato da mãe: volta para casa ou escolhe o teu caminho. Ele escolheu ficar em Lisboa, mudando-se temporariamente para uma residência estudantil. A pressão familiar tornou-se insuportável. Miguel começou a duvidar da sua liderança e pensou em renunciar ao cargo de capitão. Eu sacrifício tudo por ti, disse a João num banco do Jardim da Estrela. João recusou: não. Tu lutaste por isto. O mal-entendido com Ana ressurgiu quando ela confessou sentir-se excluída. Eu queria ajudar,
mas vocês fecham-se. Miguel explicou com paciência, mas João sentiu ciúme novamente. Uma discussão acalorada no metro levou a uma separação temporária de 2 dias. Durante esse tempo, Miguel refletiu sozinho nas ruas de Lisboa, visitando o mosteiro dos Jerónimos e questionando o futuro. João estudou febrilmente, melhorando uma nota pela primeira vez. O reencontro foi emotivo. Não consigo viver sem ti, admitiu João. Miguel respondeu, nem eu. Vamos crescer juntos. A relação ganhava maturidade. Mas o escândalo não parava. Redes sociais da universidade explodiam com memes e comentários. Uma professora de literatura ofereceu apoio privado. A arte sempre foi sobre liberdade. Continuem. Aquela palavra deu-lhes força. Miguel organizou um ensaio especial com temas de aceitação, convidando João como seu diretor. A equipa dividida começou a unir-se lentamente. No entanto, a traição maior estava por vir. Rui, sentindo-se ameaçado, enviou o vídeo para os pais de João com uma mensagem anônima. O caos familiar explodiu novamente. João recebeu a chamada da mãe em prantos. Como pudeste esconder isto? Ele desabou nos braços de Miguel. A jornada emocional atingia o pico. Lisboa, com as suas luzes e o vento do Tejo, parecia ecoar as suas lutas internas. Eles percebiam que o amor não era só romance, mas também resistência diária. Miguel sentiu a necessidade de crescer como líder honesto. João começou a acreditar que podia superar as notas baixas com esforço. O caminho ainda era longo, mas juntos encontravam coragem. A traição de Rui marcou o ponto de viragem mais doloroso. Quando João confrontou o colega no pátio da faculdade, Rui riu, eu só mostrei a verdade. Vocês não podiam esconder para sempre. Miguel, ao lado, sentiu raiva pura. Isto não é sobre nós. É sobre inveja tua. A equipa de artes reuniu-se em assembleia. Ana liderou o apoio. Rui, tu traíste-nos a todos. A maioria votou pela exclusão de Rui do grupo. Miguel, como capitão, aprovou, mas o gesto custou-lhe emocionalmente. Renunciar ao cargo parecia a única saída para proteger João. Eu entrego a capitania a ti, Ana, disse ele numa reunião privada. Ana recusou, não. Tu és o nosso líder. Mostra que o amor não te enfraquece. João, inspirado, estudou noite após noite, melhorando as notas com a ajuda de Miguel. Mas a família dele cortou o apoio financeiro temporariamente. Miguel pagou discretamente parte da residência, sacrificando as suas próprias poupanças. O conflito interno de Miguel atingiu o auge numa noite chuvosa. Sentado sozinho no auditório vazio, ele chorou pela primeira vez em anos. Eu traí a minha família, a minha equipa. Vale a pena. João encontrou-o ali e abraçou-o, tu não traíste ninguém. Tu escolheste ser verdadeiro. A conversa durou horas, revelando camadas profundas. Miguel falou do medo de nunca ser aceito no teatro profissional. João confessou o terror de se tornar como o pai, preso em empregos sem futuro. O crescimento começou ali. Eles decidiram enfrentar as famílias juntos. Primeiro, Miguel convidou os pais para Lisboa. No Café do Chiado, com vista para o rio, ele apresentou João abertamente, este é o homem que amo. O pai ficou em silêncio, a mãe chorou. Mas no fim da conversa, o pai murmurou, eu não entendo, mas não te perco. O passo pequeno foi uma vitória. Para João, a reconciliação foi mais dura. A mãe veio sozinha a Lisboa. Eu vi o teu esforço nas notas. Talvez o teatro te faça bem. João explicou o amor com calma. A mãe não aprovou totalmente, mas prometeu tentar compreender. A pressão social na universidade diminuiu. O festival realizou-se com sucesso, e Miguel dirigiu uma peça que incluía temas de identidade e aceitação. João atuou num papel pequeno, recebendo aplausos genuínos. Ana tornou-se aliada incondicional, organizando eventos de apoio LGBT na faculdade. Mas um último mal-entendido surgiu quando um jornal local quis entrevistar Miguel sobre o escândalo. Ele recusou, protegendo João. João sentiu-se excluído novamente. Tu ainda tens medo de mim. A discussão levou a uma caminhada longa pelo Parque das Nações. Miguel explicou, eu protejo-nos, não te escondo.
O perdão veio com um beijo discreto sob as luzes modernas. A relação amadurecia. Miguel aprendeu a equilibrar liderança e vida pessoal. João ganhou confiança académica, passando todos os exames com ajuda mútua. Eles sonhavam com um apartamento partilhado no futuro. Lisboa transformava-se no palco da sua história, das ruas históricas do Chiado aos miradores com vista para o Tejo. Os conflitos internos dissipavam-se lentamente. Miguel já não questionava a sua identidade, João via nas artes não só escape, mas propósito. A amizade com a equipa fortalecia-se. Pedro tornou-se confidente. Mas o sacrifício maior veio quando Miguel recusou uma bolsa de estágio em Londres para ficar com João. Tu és a minha prioridade, disse ele. João retribuiu ajudando Miguel a preparar o próximo festival. A jornada de crescimento era clara, de rapazes assustados a homens conscientes das escolhas. O escândalo, que começara com um beijo, tornara-se catalisador de força. No entanto, a sociedade portuguesa ainda lançava olhares ocasionais. Um professor conservador comentou num corredor: "Isto é moda." Miguel respondeu com dignidade: "É vida." João orgulhou-se dele. A história aproximava-se do clímax emocional. Eles perceberam que o amor verdadeiro exigia coragem diária, não perfeição. O festival anual culminou numa noite memorável no auditório lotado. Miguel dirigiu com paixão renovada, e João, agora com notas médias respeitáveis, ajudou nos bastidores. A peça abordava temas de liberdade e aceitação, recebendo elogios da plateia. Depois do espetáculo, os dois escaparam para o terraço com vista para o Tejo iluminado. Miguel segurou a mão de João abertamente pela primeira vez em público. "Nós sobrevivemos", sussurrou ele. João sorriu, "E crescemos." A família de Miguel enviou uma mensagem de apoio tímido. A de João convidou-os para almoço em Almada no fim de semana seguinte. A aceitação gradual trouxe paz. Ana organizou uma festa de encerramento onde a equipa brindou ao capitão e ao seu parceiro. Rui, excluído, desapareceu da faculdade. Os mal-entendidos dissiparam-se completamente. Miguel decidiu manter a capitania, agora com mais autenticidade. João inscreveu-se num curso de escrita criativa, impulsionado pelo amor. Eles passeavam pelos jardins de Lisboa como casal, enfrentando olhares ocasionais com cabeça erguida. A jornada emocional completava-se, de crise e traição para compreensão e força mútua. Miguel aprendeu que liderança verdadeira incluía vulnerabilidade. João descobriu que o estudo e o amor podiam coexistir. Juntos, planeavam o futuro, talvez uma viagem ao Porto ou um projeto teatral independente. Lisboa, com a sua luz dourada e o vento do rio, tornara-se símbolo da sua vitória. Mas o caminho não acabara. Eles sabiam que novos desafios viriam, mas agora enfrentavam-nos unidos. O segredo tornara-se verdade assumida, transformando dor em crescimento. No último dia do semestre, sentados no mesmo banco onde tudo começara, Miguel olhou para João e disse: "Obrigado por me fazeres melhor." João respondeu: "Tu fizeste o mesmo por mim." A história fechava um ciclo, deixando espaço para o futuro. O amor secreto entre dois homens na universidade pode realmente proteger suas vidas sem causar mais dor do que felicidade. Verdadeiro ou falso?